sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós continuaremos o nosso estudo sobre circuitos reguladores com diodo Zener. Nós faremos mais uma análise considerando um circuito básico com diodo Zener, um resistor limitador de corrente e a nossa carga. Dessa forma, nós consideraremos agora um circuito composto por uma fonte variável na entrada e uma resistência fixa na saída. Consequentemente, será necessário encontrar a faixa de valores ou os limites de uma faixa de valores de tensão de entrada para garantir que o diodo continue operando. Bom, agora nessa condição, nós temos a entrada variável. Se a minha entrada é variável, consequentemente, nós teremos, em condições normais, a tensão em cima da minha resistência de carga fixa. Por quê? Porque esse circuito tem como função regular a tensão na carga. Porém, quem absorverá o excesso de tensão? Será o resistor R, a nossa resistência em série. Então, se a tensão de entrada aumenta, esse resistor irá ter uma maior queda de tensão. Se a tensão de entrada diminui, esse resistor irá ter uma menor queda de tensão. Considerando essa fonte de entrada, esse sinal de entrada variável, muito típico aí, quando nós temos algumas aplicações de circuitos eletrônicos, essa tensão de entrada variar, normalmente a gente precisa considerar uma condição fixa para a carga, o que é desejável. Tensão fixa na carga, mesmo que a resistência de carga variar ou que, no caso dessa situação, a tensão de entrada variar. Esse é o princípio básico do regulador de tensão. Nesse caso, se a tensão de entrada for diminuindo, o que vai acontecer é que a corrente desse resistor irá diminuir também. Se a gente fizer uma análise, a tensão aqui é fixa, em condições normais de operação. Em outras palavras, considerando o diodo Zener ligado, operando como um regulador. Dessa forma, essa tensão será fixa na carga. Se essa tensão é fixa e esse valor de resistência é fixo, essa corrente será fixa. Se a corrente IRL será fixa e a corrente IR variar, nesse caso que eu estou considerando nessa primeira análise, essa tensão diminuir. Se essa tensão diminuir, essa tensão na resistência R irá diminuir. Consequentemente, corrente é tensão por resistência, a corrente irá diminuir. Se a corrente IR diminuir, o que vai acontecer é que a corrente IZ irá diminuir. Pois, se a gente analisar da mesma forma que anteriormente, esse ponto aqui, eu tenho um nó. Então, eu tenho uma corrente entrando e duas correntes saindo. A corrente que está entrando, ela será igual ao somatório das duas correntes que estão saindo. Se uma das correntes que estão saindo é fixa, que é a corrente IRL, se a corrente IR variar, a corrente IZ irá variar. Se eu estou diminuindo o valor dessa corrente, em função de diminuir o valor da tensão, a corrente IZ irá diminuir. Só que existe um limite para que eu diminua a tensão, porque se eu continuar diminuindo demais o valor da tensão de entrada, essa corrente irá diminuir demais, fazer com que o diodo Zener se desligue. Em outras palavras, se a gente não considerar o diodo Zener, nós teremos apenas dois resistores, basicamente um divisor de tensão. A tensão em cima do Zener, mesmo não considerando ele, será a tensão em cima da nossa carga. Se essa tensão de entrada diminui, a queda de tensão em cima dessa resistência de carga, de forma proporcional, irá diminuir. O que faz com que a gente volte na mesma análise que a gente já fez lá avaliando se o diodo estivesse desligado ou não. Por quê? Porque o mínimo que eu preciso aplicar de tensão em cima do Zener para ele operar é basicamente a própria tensão Zener, a tensão do próprio Zener. Então, se essa tensão de entrada diminui, a tensão nos terminais do Zener iria diminuir. Consequentemente, se essa tensão ficar menor que a tensão VZ, que é a tensão Zener, o Zener irá desligar. Então, essa é a condição
básica para a gente não desligar o Zener. Então a gente vai encontrar o valor de VI mínimo. E também nós devemos encontrar o valor de VI máximo. Por quê? Porque se eu começar a elevar o valor dessa tensão de entrada, o Zener está regulando a tensão de forma fixa na minha carga. Consequentemente, eu estou aumentando o valor da tensão VR, né? A partir do momento que eu aumento o valor de VI, VR aumenta. VR aumentando, né? Considerando a lei de Ohm, tensão dividido por resistência, nós temos que a corrente IR também irá aumentar. A corrente IR aumentando e considerando que IRL não irá aumentar, pois a tensão em cima da carga é fixa, a corrente Z irá aumentar. Então, se eu começar a aumentar demais a tensão de entrada, a corrente do Zener vai começar a aumentar demais. E esse valor poderá exceder a corrente máxima de operação do Zener quando operando como regulador, que é chamado de IZ máximo. Então, se a gente atingir IZ máximo e exceder esse valor, a gente danifica o Zener. Então, vai haver um valor de tensão de entrada que eu devo obedecer um limite, né? Eu devo chegar num valor de tensão e não elevar mais. Então, existe um VI mínimo para não desligar o Zener e existe um VI máximo para não danificar o Zener, para não exceder a corrente do nosso diodo regulador. Bom, então primeiro para achar o VI mínimo, né, a tensão mínima aqui, a gente tem que considerar a condição em que nós teremos o valor da tensão em cima da carga igual à tensão Zener. Se eu ignorar a tensão, o diodo Zener, e fizer um divisor de tensão, a tensão na minha carga ela tem que ser no mínimo igual à tensão Zener, igual a gente já comentou em outras situações. Então a tensão VRL vai ser igual à tensão de entrada que eu vou chamar de tensão de entrada mínima, vezes a resistência que eu quero achar o valor, que é a resistência RL, a minha resistência de carga, dividido pela soma das duas resistências, que vai ser a resistência série mais a resistência RL. Só que eu tenho que considerar aqui que VRL vai ser o quê? Nessa situação, tem que ser pelo menos igual a VZ. Então eu tenho que ter pelo menos o valor da tensão do Zener para que o Zener ligue. Então nessa condição, nosso objetivo é isolar quem? É isolar a tensão VI mínima para descobrir que valor que é esse. Dessa forma, eu vou pegar o R mais RL, que está dividindo, passar multiplicando. Então eu vou reescrever aqui, vou dizer que a tensão VI máxima vai ser igual à tensão Zener, no mínimo igual à tensão Zener, a gente precisa para que o Zener ligue, né? A gente já viu isso, multiplicado aqui por R mais RL. E esse elemento aqui, que está multiplicando, o RL, eu vou passar ele dividindo. Então, dessa forma, nós teremos que a tensão de entrada máxima vai ser igual a VZ vezes somatório das duas resistências dividido pela resistência de carga. A gente nota que a gente precisa considerar o valor da resistência e da resistência de carga. Então a gente precisa desses dois valores e diretamente a gente sofre a influência de VZ. Quanto maior for a minha tensão Zener, maior vai ser o valor da tensão mínima, né? No caso aqui eu coloquei máxima, mas é mínima, a tensão mínima que eu terei que aplicar na minha entrada. Agora fazendo a análise para encontrar o nosso valor VI máximo, né? Nesse caso agora, eu tenho que considerar que se eu for aumentando essa tensão, né, como a gente já comentou, a corrente do Zener vai aumentar. Consequentemente, eu posso alcançar um valor de corrente Zener que irá exceder a máxima, fazendo o equipamento, o componente, né, específico, queimar ou se danificar. Então, se a gente considerar que essa tensão de entrada ela aumenta, a tensão VR aumenta.
Então a tensão VR aumentando, a corrente R também vai aumentar. Então nossa análise parte dessa condição das tensões. Eu posso dizer que a tensão VI máxima vai ser basicamente a tensão VR, mas que tensão VR? A tensão máxima. Se eu subir esse valor no limite, essa tensão vai estar no limite. Por quê? Porque essa tensão na carga não muda, né? A gente tem uma malha. Nessa malha eu tenho uma queda aqui e uma queda aqui. Essa queda é fixa, essa queda de tensão é variável em função da tensão de entrada. Então eu vou dizer que VR máximo vai ser somado com a tensão de saída, que é a tensão Zener. Então eu posso dizer que a tensão VI máxima é a tensão VR máxima mais VZ. Mas, em outras palavras, eu posso deixar a equação mais detalhada, considerando o que é VR máximo. É a tensão nesse resistor. Mas, pela lei de Ohm, né, a gente sabe que corrente vezes resistência, a gente tem tensão. Então, a gente pode dizer que VR máximo vai ser IR, mas que IR? Eu posso dizer também que o IR é o máximo nessa condição. Porque a partir do momento que VI aumenta, VR aumenta. E R também irá aumentar. Consequentemente, IR não aumentará e quem irá absorver o excesso de corrente, fazendo o papel de regulação, é o nosso diodo Zener, fazendo com que IZ aumente. Então, eu posso dizer que o IR máximo vezes a resistência R é igual ao VR. E aí eu consigo fechar aqui a minha equação. Então, para a gente encontrar o nosso valor de tensão máxima, basta a gente ter o valor da tensão Zener e ter o valor da corrente máxima. Agora, como que eu encontro o valor de IR máximo? Eu posso fazer a análise considerando aqui o ponto A, pela lei de Kirchhoff das correntes, né? Eu tenho um nó aqui nesse ponto. A corrente que entra é igual às duas correntes que saem. Então eu posso dizer que o IR máximo, que é a corrente do meu resistor série, vai ser igual à corrente do Zener. Mas que corrente do Zener? É a corrente máxima. Nessa condição de máxima tensão, eu terei a máxima corrente nesse resistor e essa máxima corrente do resistor tem que ser um valor abaixo ou pelo menos igual à máxima corrente do Zener. Porque se for acima, o Zener se danifica. Então eu vou considerar o IZ máximo. Certo? Menos quem? No caso aí mais, né? Mais quem? Mais IRL. Então, mais a corrente em cima da minha carga. Então, eu encontro o IR máximo usando a corrente na carga e a corrente do Zener máximo. E essa corrente a gente consulta onde? Ou a gente estipula um valor determinado ou a gente consulta no datasheet, na folha de dados. Para nós encontrarmos a corrente de carga, basta jogar a equação considerando lei de Ohm, tensão na resistência, né, na nossa carga, dividido pelo valor da resistência de carga. Ou, em outras palavras, a corrente na carga será a tensão Zener dividido pela própria resistência de carga. Certo? Dessa forma a gente consegue, num projeto, definir os limites, né, o range e a faixa de valores mínimos e máximos que a gente poderá aplicar nesse circuito para que a gente não desligue ou não queime o nosso diodo.